Olha, o prazer é muito grande, o prazer grande que eu tenho de estar aqui, nessa igreja maravilhosa, pastor Jonatas. E é interessante que na última reunião de pastores, ele entrou em contato para falar sobre a igreja, né, sobre os projetos, e ele fez esse convite, e eu falei assim, nossa, eu fiquei honrado por estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui, bom ter louvado com vocês aqui, os hinos que cantamos foi um bálsamo, e foi muito bom. Bom, meu nome é Juscelino, pastor Juscelino, mas também eu tenho um apelido muito forte, o meu apelido o pessoal chama, antigamente era tio Nino, agora eu sou pastor Nino também, para as crianças. Eu sou do Bosque dos Eucaliptos, sou pastor do Ministério da Infância do Bosque dos Eucaliptos. Então eu sou lá do pastor Evaldo. Então hoje nós temos o pastor Evaldo, eu e o pastor André Lima, que estamos servindo a igreja lá. Eu vou ler com vocês o Salmo 121. O Salmo 121, ele diz assim, ó. Todo mundo achou? Amém? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus, quero agradecer, Senhor Deus, por ser domingo, Senhor Deus, por nós estarmos na Tua casa para cultuar ao Senhor, Pai. Obrigado por estar em comunhão com essa igreja maravilhosa, esses irmãos, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor já ouviu os nossos cânticos, nossos louvores, Senhor Deus. E eu rogo ao Senhor agora, Pai, que o Senhor fale, Senhor Deus, que o Espírito Santo fale através de mim, Senhor Deus, para que eu transmita a Tua palavra para essa igreja, Senhor Deus, que sirva primeiramente para mim, Senhor Deus, e depois para os irmãos, Senhor Deus. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Meus queridos, em Gênesis 16, eu dei um título para o culto de hoje, que Deus ouve a voz e o choro das crianças. Deus ouve a voz e o choro das crianças. Em Gênesis 16, se você abrir, eu vou só ler um pequeno trecho. Está escrito assim, é uma história que vocês todos já conhecem, mas está escrito assim, ó. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o meu senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Bom, esta história, ela que está escrito aqui, ela poderia não acabar muito bem, se não fosse a misericórdia de Deus. Nessa época, a esterilidade das mulheres era uma desonra, praticamente era uma desgraça para as mulheres, porque ela não tinha condições de ter filhos, mas as mulheres podiam dar as suas escravas ao marido, para que depois elas tivessem filhos, e elas reconhecessem esses filhos como seus filhos, as crianças como filho delas mesmas. Sara entregou sua
escrava para Abraão possuí-la, para gerar filhos. Uma decisão precipitada de Sara, que não soube respeitar o tempo de Deus. Deus tinha já prometido para Abraão, lá em Ur dos Caldeus, ele já tinha prometido tantas coisas para Abraão, que ele seria uma grande nação. E Sara, ela sai da vontade de Deus e antecipa alguma coisa. Às vezes somos nós também, né? Às vezes nós somos precipitados nas nossas coisas também. Às vezes nós nem consultamos a Deus se Ele está querendo que a gente faça tal coisa. Uma compra de carro, será que está na hora de comprar aquele carro? Nós não consultamos a Deus e vamos fazendo algumas coisas precipitadas. E daí nós vamos ver que fizemos um grande erro. E Sara também, ela fez esse grande erro de ter dado para a empregada dela como esposa para Abraão ter filhos com ela. Mas eu queria que vocês abrissem agora no capítulo 21, porque é aqui que nós vamos estar falar da nossa palavra aqui. Capítulo 21, nascimento de Isaque. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho, Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Agora nós vamos entrar aqui. Agar está no deserto. No versículo 8 está assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela deu à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamado a sua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino.
e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí aonde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. Irmãos, nós vemos que Deus, Ele está no controle de tudo. Apesar de Sara ter feito tudo aquilo, Deus estava controlando toda a situação. Nasceu no capítulo 21, nasceu Isaac. A Sara já vinha há tempo tendo uma contenda com Agar e seu filho Ismael. E no versículo 9 e 10, ela achou um motivo para pedir para Abraão mandá-los embora. Ismael caçoava de Isaac. Eles tinham preparado uma festa, porque o menino tinha desmamado. Naquele tempo, para o pessoal, o povo de Deus, naquele tempo, eles, quando estavam desmamando, eles faziam uma festa. E o Abraão fez uma festa. E o Ismael, ele acabou fazendo uma brincadeira, sei lá, no tempo de hoje seria um bullying no caso, sei lá. Fez uma gozação com o menino. E a Sara aproveitou desse momento, dessa fala do Ismael, e colocou na cabeça do Abraão que ele tinha que mandar esse menino embora. Mas pense comigo aqui. O Abraão, ele tinha um relacionamento, ainda que a Sara não tivesse esse relacionamento como mãe do Ismael, assim, né? Mas o Abraão tinha um relacionamento firme com o seu filho, era filho dele. O Ismael já tinha quando foi introduzido a circuncisão, ele foi junto com o pai para ser circuncidado. Na mesma mesa de cirurgia estavam os dois lá. Então, praticamente Abraão e Ismael tinham um laço muito grande. Imagina só para esse pai agora pegar o seu filho, por causa da esposa, e falar e colocar e mandar embora para o deserto. Mas Deus, quando Deus promete, Ele cumpre as coisas. Então ele no versículo 11, Abraão se sentiu a dor de um pai que tem de tomar uma decisão mais severa, dura, mandar seu filho embora. Mas no versículo 12, Deus entra com a provisão. Ele promete que de Ismael será uma grande nação, porque ele é descendente de Abraão. Ismael é descendente de Abraão. Daí Abraão volta lá em Ur dos Caldeus e ele lembra que Deus fez uma promessa para ele que ele seria uma grande nação, um pai de grande nação. E Abraão deposita toda a confiança. Abraão é um cara, se a gente vê a vida de Abraão, uma pessoa muito obediente. Deus fala, ele cumpre. Deus fala, ele cumpre. Às vezes nós somos duros, né? Deus está falando conosco e nós estamos aqui, fingindo que não estamos ouvindo o que Deus está falando. Mas Abraão, vocês vão ver que Abraão ele, desde que saiu de Ur dos Caldeus, ele vem obedecendo a Deus.
ele vem amando totalmente a Deus. Ele se entrega totalmente a Deus. Então, Abraão obedeceu às ordens de Deus e manda Agar e Ismael com pão e um odre de água para o deserto. Eles vão embora, mas a água e o pão acabaram. Agar entrou em desespero em ver seu filho ter medo, ter fome, ter frio. Ela distancia do menino para não vê-lo chorar, não vê-lo morrer. E ela levantou a voz e chorou. Mas só que ela não sabia o que fazer com o seu filho. Ela não sabia o que fazer com o seu filho. Ela estava praticamente cega, não tinha como, o que fazer com o meu filho. Acabou a água, acabou o pão. O que fazer? Abraão não deu nenhum GPS para ela, não deu nada mais para ela direcionar numa reta, sei lá, mais curta, para que aquela água desce, o alimento desce. Ele apenas largou ela no deserto. Sabemos que não foi fácil para Abraão também fazer isso, mas ele fez na confiança de Deus, que Deus ia prover, porque Ismael era descendente dele. Havia uma promessa em Ur dos Caldeus que ele seria uma grande nação. Só que realmente Ismael não poderia ter ficado ali no meio, porque ia atrapalhar a vida de Isaac também. Então, no versículo 17, diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino, chamou a atenção de Agar e disse a ela, para não temer, porque ele estava com o menino. Esse é o Deus conosco. Olha só, a mãe tinha chorado, a mãe tinha falado, mas Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro daquele menino, porque ele estava distante da mãe dele, e ele tinha medo também. Imagina um menino sozinho no deserto, sem nada por perto, sem nada para comer, sem a mãe por perto, sem o pai. Mas ele deveria conhecer a palavra de Deus, porque se ele andava com Abraão deveria estar falando com ele sobre Deus. E ele, naquele choro, aquele murmurar ali sozinho, ele na certa falava com Deus. E a palavra diz que Deus ouviu o choro, Deus ouviu a voz daquele menino. Não ouviu da mãe, mas ouviu do menino. Por isso que eu dei o título de que Deus ouve a voz e o choro das crianças. Então, ele chama Agar e diz para ela não temer, porque ele estava com ele, que ele era um Deus conosco. No versículo 18, mandou Agar ele levantar o menino e segurasse pela mão, e disse que dele faria um grande povo. Esse é um Deus de segurança. Segurança. Ele prometeu que para ela que o Ismael seria um povo, seria um líder de um grande povo. Esse é um Deus de segurança. Você crê nesse Deus de segurança? Você crê nesse Deus conosco? Você coloca em prática tudo isso? Versículo 19. Viu Agar um poço, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Esse é o Deus da visão correta. Porque Agar estava tão assim, atribulada, estava tão atrapalhada, que ela não conseguia nem chegar ao poço que estava do lado.
E Deus dá a visão correta para Agar. Olha, Agar, abre os olhos, o poço está ali, enche o odre, dá água para o seu filho. Às vezes nós andamos com a nossa visão meio turva, meio assim apagada, mas nós precisamos buscar essa visão correta. Quem dá essa visão correta é Deus. Deus dá essa visão correta para mim e para vocês. Precisamos exercitar isso nas nossas vidas. Porque é muito fácil sentarmos num canto e ficar lá se lastimando, igual Agar, se lastimando, chorando. Eu estou sofrendo, estou padecendo, Deus está longe. Mas busque a Deus, fale com Deus, e eu tenho certeza que Ele vai dar uma nova visão para todos nós. Para todos nós. Não comece o ano de 2019 com essa vista apagada. Comece com uma vista limpa, transparente. Deixe Deus agir na sua visão, no seu olhar, na sua audição, no seu falar. Deixa Deus agir. Versículo 20. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele se tornou um grande caçador naquele deserto. Ele dominava a arte de luta, de tudo. Ele era o camarada que estava tomando conta daquele deserto. Ele fez uma grande nação ali. Esse é o Deus que dá o necessário. Deus que dá o necessário. Eu tinha colocado aqui Deus da prosperidade. Mas eu falei assim, deixa eu tirar essa palavra daqui, que vai que tem irmãos que falam assim, nossa, Deus é prosperidade, eu já vou poder trocar de carro, fazer um monte de coisa, tudo mais. Assim, deixa eu colocar, Deus dá o necessário. Nós precisamos do necessário para viver. Não precisamos de estar enchendo os nossos estocando, não precisamos de estar fazendo loucuras no supermercado, ou então fazendo compras, ou fazendo coisas que não precisa fazer. Viva o seu dia a dia, compra a sua porção do seu dia a dia. Esse é o Deus que dá o necessário para a nossa sobrevivência. Versículo 21. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Esse é o Deus cumpridor de promessas. Deus cumpre as promessas que Ele promete para nós. Esse rapaz, esse menino aqui, Ismael, ele está vendo, está sentindo que porque ele é descendente de Abraão, só porque ele é descendente de Abraão, e Deus, ele está fazendo isso porque Deus, lá em Ur dos Caldeus, prometeu para Abraão. Por que esse jovem teve um fim próspero assim? Por que esse jovem teve um fim próspero? Deus tinha uma promessa com o seu pai Abraão. Deus não se esquece das suas promessas. Ele é fiel. Deus ouve o nosso choro, as nossas petições. Ele é misericordioso. Ele nos dá um norte para que para não ficarmos prostrados, caídos e se lamentando. O nosso Deus não quer ver nenhum filho seu caído no chão. Ele sempre está disposto a levantar os seus filhos e falar assim, filho,
O norte é aqui, ó. Segue adiante. Segue no caminho, no caminho do Senhor, e eu vou te ajudar. O nosso Deus, Ele nos ouve. Ismael e Isaque era da descendência de Abraão, e nós somos da descendência cristã. Somos mais que vencedores. A oração e a palavra de Deus são armas poderosas e estimulam a nossa fé. Então, se você é um filho, você tem Cristo na sua vida, você é da família de Deus, não há o que temer, basta seguir adiante. Deus requer de nós ação, Ele nos faz vencedor por meio de Jesus Cristo, até nos áridos desertos. Você crê nisso? Até nos áridos desertos, nós somos vencedores, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós pertencemos à família de Deus. Então nós não temos que temer. Pode estar acontecendo um monte de coisa aí. Talvez não seja o governo que vai melhorar toda a nossa situação. Mas nós temos um Pai super rico. E Ele tem uma promessa para nós. Uma promessa de resgate. Ele vai nos resgatar, vai nos buscar de novo. Cria nisso. Não perca essa visão. Que Jesus vai estar voltando e Ele vai nos buscar. Mas Ele quer que nós estejamos no caminho. Ele quer que nós sejamos obedientes, como Abraão. Eu vou dar uma pausa aqui para falar uma coisa para vocês. Eu estava foi da onde que surgiu toda essa escrita que Deus colocou no meu coração. Um amigo meu, acho que ele achou que estava cansado, ele me emprestou a casa dele lá no litoral, lá em São Sebastião. E a casa dele fica lá no alto, e eu estava numa manhã ensolarada, estava debaixo do coqueiro, com uma cadeira lá, fazendo a minha meditação e escrevendo aqui, rabiscando tudo isso aqui que está escrito, e de repente uma coisa me chamou, uma voz, o muro era alto, eu não conseguia enxergar quem que era, mas uma voz muito brava, falou assim: eu vou dar um murro na sua cara. Eu falei assim: nossa, que mulher forte, ela vai bater no marido dela, né? Vai socar o marido dela, deve ser forte essa mulher, né? E eu fiquei curioso, deixa eu olhar para trás ali no portão, vai passar no portão, quem é essa mulher com essa força todinha aí? E aquela mulher passou ali, era uma moça escura, com uma criança no braço, mas ela estava carregando um catatal, uma menininha pequena, tamanho da minha neta, 3 anos, ali andando do lado dela. Ela tinha falado isso para aquela criança. 3 anos mais ou menos, calculo, eu vou dar um murro na sua cara. Eu olhei assim: Senhor, toma conta dessa mulher, muda o coração dessa mulher, não deixa essa criança padecer, não deixa essa criança sofrer, porque as crianças estão sofrendo nesse mundo. Nós precisamos olhar ao nosso redor e notar o choro das crianças. Existem crianças sendo devoradas por maníacos, pela prostituição, vícios, falta de família, por famílias desestruturadas, falta da presença dos pais, fome física, emocional, espiritual. Você consegue ouvir o choro dessas crianças? Você, igreja, consegue ouvir o choro dessas crianças? O que faremos com essas crianças que estão aí fora?
Elas estão chorando, precisando de nós. Na escola existe a perseguição, o bullying. Crianças sendo chamadas de burras, porque têm dificuldade para aprender. Tudo isso leva a criança a ficar desanimada. Os pais têm o dever de estar atentos para tudo isso, mas a igreja pode ser uma ajuda para os pais e principalmente para as crianças. Podemos lutar juntos para mudarmos a história das crianças que estão sofrendo, perdidas sem salvação em Cristo Jesus. Você sabia que na Bíblia, mais ou menos 1400, existe mais ou menos 1400 citações sobre crianças que mudaram o curso da história do povo de Deus? 1400 citações de crianças. Olha quantas crianças que existem na palavra de Deus, que aconteceu, fez mudar o curso da história do povo de Deus. Olha como Deus, como Jesus ama, Deus ama as crianças. Jesus ama muito as crianças. Mas eu tenho notado que muitas igrejas estão deixando a desejar esse amor pelas crianças. Não estão buscando as crianças para trazer para dentro da igreja. Não sei por quê. Talvez não dê ibope para as pessoas. É estranho, mas deveriam começar a pensar que a igreja precisa de encher de crianças. Basta olhar para o espelho, nossos cabelos estão ficando brancos. Nosso corpo já está ficando já meio duro, não dá para jogar bola mais. Eu jogava tanta bola, agora não posso nem jogar mais bola, porque na minha coluna. E eu preciso preparar novas crianças, novos discípulos, para estar entrando no meu lugar. Você precisa estar treinando criança, jovem, adolescente, para estar ocupando o seu lugar. Todos nós. Eu lancei um desafio na igreja lá, que agora estou com um grupo de ukulele. Eu achei o instrumentinho legal, eu gostava de violão, mas não tinha paciência de tocar o violão. O ukulele foi a solução. São 4 cordinhas e eu comecei a tocar, fiz um grupo para tocar o ukulele. Chamei crianças do bairro e está um grupo legal. Só que esse mês de dezembro eu perdi o meu professor, o Josias. O Josias foi fazer o seminário lá em Anápolis. Perdi o professor. Mas ainda bem que eu estava de férias, daqui a pouco recebi uma mensagem: pastor, o senhor está precisando de professor? Estou. Eu estou interessado em ser professor aí, tal, então já está legal. Já mandei uma mensagem para o pessoal e vamos começar um novo curso de ukulele. Quando eu falei de crianças que são taxadas de burra na escola, é uma verdade. Eu tenho um projeto na escola, na escola, para recuperar os alunos. E vem todos esses alunos para nós. E eles vêm todo de cabecinha baixa, com vergonha, porque eles já estão carimbados com esse, você não serve para a escola, você é burro. E lá no nosso curso, nosso projeto, nós fazemos um tratamento com eles, levantamos a autoestima deles, e depois começamos a ensinar, e eles começam a se apresentar na frente, porque eu lanço o desafio, eu gosto de lançar desafio, tanto acampamento como em outro, lá assim, eu gosto de lançar o desafio aqui em cima, para que as crianças possam se desenvolver, perder o medo, perder a inibição. Então essas crianças elas vão para lá e passam por um tratamento e começam a aprender
E eu gosto tanto quando eles trazem os boletins. Olha, pastor, ou as mães falam, põe no WhatsApp, pastor, obrigado, meus filhos estão aumentando a nota deles. E eles não são crentes. A maior parte são todos católicos. E ali eu já arrumo um gancho para ensinar os pais. Quem quer aprender a palavra de Deus? Eu estou dando um curso. E alguns ficam ali comigo. Então, a igreja precisa aproveitar o espaço, aproveitar as pessoas, os profissionais que têm aqui, para ajudar essas crianças que estão sofrendo. Eu falei para vocês que existia mais ou menos 1.400 citações de crianças que mudaram o curso da história. Eu vou citar algumas aqui. Em 2 Reis, no capítulo 5, Deus usou uma menina escrava para mudar a história de um grande general, Naamã. Ela usou 16 palavras e ele foi curado da lepra depois que obedeceu a ordem do profeta Eliseu e se banhou 7 vezes no Rio Jordão. Essa menina foi uma missionária em terra estrangeira. Sabemos pouco dessa menina. Mas com 16 palavras, ela mudou o curso desse general que levou da terra de Israel para lá, para adorar o nosso Deus lá. Então, essa menina foi usada. Uma criança pode mudar muito a vida das pessoas. Gênesis 37, José era filho de Jacó e Raquel. Era odiado pelos irmãos. Foi vendido por 20 ciclos de pratas. Um menino que sonhava e contava para os seus irmãos. Esse menino sonhador que salvou o povo de Deus lá no Egito, dando moradia e segurança para o povo. O povo só não foi dizimado porque tinha um menino que sofreu, foi vendido e foi fazer parte lá no Egito. E ele salvou o povo de Israel. Em Lucas 18, 15, 17, aqui está uma palavra gostosa. Jesus abençoa as crianças. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Olha a importância que Jesus dá para as crianças. Mateus 14, 13 e 21, a multiplicação dos pães e peixes, versículo 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quem sabe não tinha esse menininho ou menininha que estava com o lanchinho deles. Assim, ó Jesus, eu estou aqui com o meu lanchinho. Eu empresto para o Senhor fazer esse milagre, esse grande milagre. E alimentou 5.000 pessoas, e mulheres e crianças. Vocês estão vendo como as crianças estão inseridas na palavra de Deus? Elas são grandes ajudadoras. A Bíblia está lotada de citações sobre crianças. Elas fizeram e farão a diferença. E se vocês quiserem também, elas também farão grande diferença aqui na igreja também. Cabe a nós ter um olhar mais cristão para elas. Elas estão à nossa espera para falarmos da palavra de Deus, ensinarmos cânticos, a orar e ajudá-las a conhecer a Cristo como perfeito, suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Primeiramente, isso cabe aos pais. Começa lá em casa, tudo isso. Mas a igreja pode dar um grande suporte. Começa com os pais lá, fazendo culto lá na casa de vocês. E depois
a igreja dá o suporte, porque a igreja detém uma hora só, é pouco tempo. Então os pais fazendo a sua parte lá, eu tenho certeza que a igreja vai dar suporte aqui. O trabalho com criança significa enfrentar o sistema, poderes, estruturas malignas e violentas que causam e perpetuam a escravidão das crianças criadas pelo homem. Elas são vulneráveis, mas se amarmos e atentarmos para o choro dessas crianças, nós agradaremos a Deus. E elas se fortalecerão e serão cidadãos cristãs pertencendo à família de Cristo, fazendo a diferença neste mundo. O nosso Deus ouve onde elas estiverem e fará delas grandes trabalhadores para a sua obra. Meus irmãos, a ação agora deve ser nossa, da família e da igreja. O que fazer para ajudá-las? O que fazer para ajudar essas crianças? Hoje é dia 20 de janeiro. Ainda nós não terminamos o primeiro mês do ano novo, de 2019. Nós temos um espaço de tempo muito grande para fazermos projetos, para trabalharmos com as crianças, para trabalharmos com adolescentes, trabalharmos com os jovens. Mas se nós ficarmos sentados, nada vai sair do papel. Nós precisamos, sim, arregaçar as mangas, não ter medo e trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Ser obediente. Abraão era obediente. Por isso Deus honrava. Deus cumpria tudo que Ele prometia para ele. A gente pensa que passou a situação do Abraão, lá na frente Abraão vai pegar o Isaac, vai ser para ser imolado. Isso é uma outra pregação. Mas basta saber que Abraão passou tudo isso, mas ele continuou sendo obediente. E nós precisamos ser obedientes a palavra de Deus. Nós não podemos todo domingo sair daqui alimentado da palavra, com a barriga cheia, mas sem dividir com as pessoas. Nós precisamos dividir o que nós aprendemos com as pessoas. Seria egoísmo da nossa parte chegar, sair daqui, vocês cada um para o seu trabalho, e na segunda-feira só vamos falar de futebol, e não tem um momento de falar assim, puxa, eu tive um culto legal, eu tive cantamos, você não quer convidar, não quer conhecer a minha igreja? A nossa boca precisa estar sempre falando com as pessoas. Olha, eu pertenço à igreja. É lógico que o nosso visual, a nossa aparência de crente vai falar muito, nosso testemunho vai falar muito. Mas de vez em quando nós precisamos ser audaciosos, nós precisamos falar para as pessoas que Cristo a ama, que Cristo morreu na cruz do Calvário, que Cristo ressuscitou, que Cristo vai voltar. Amados, essa era a palavra que eu tinha para vocês, para que a gente possa trabalharmos juntos. Eu sempre nas igrejas que eu vou, eu sempre falo assim, olha, eu tenho o maior prazer em trabalhar, seja com crianças, seja com adolescentes, porque eu já fui líder de adolescentes também. Se vocês um dia precisarem de alguém para ajudar, eu estou aqui.
Eu estou aqui para ajudar. Se você foi impactado pela palavra e quer trabalhar, quer trocar ideias comigo, pode falar comigo. Pega lá o WhatsApp com ele aqui, ó. Vamos, pastor, vamos conversar um dia aqui. Vamos marcar uma reunião, vamos conversar, trocar ideias. Vamos ver o que nós podemos fazer de projetos. Eu estou à disposição. Eu sempre estarei à disposição das igrejas para ajudar. Mas, em primeiro lugar, vocês têm que querer isso. O pastor vem que fala, mas quem tem que querer essas coisas são vocês. E o tempo passa rapidamente. Daqui a pouco não é mais 2019. E se você olhar no seu programa, você nem colocou no papel que ia fazer um projeto. Então pense nisso. Projeto 2019. Vamos trabalhar juntos? Vamos. Posso orar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, Senhor Deus. Eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que falou aqui, Senhor Deus. O Senhor me usou, Pai. Honra e glória ao Teu nome, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão que está aqui, Senhor. E se algum deles, Senhor Deus, sentiu o toque, Senhor Deus, para o trabalho, Senhor Deus, com as crianças, com o adolescente, com algum trabalho, Senhor Deus, alimenta-o, Senhor Deus, nessa vontade, Pai, de trabalhar na Tua obra, Pai, de salvar as crianças que estão lá fora chorando, Senhor Deus, pedindo socorro, Senhor Deus, e as pessoas maldosas ganhando elas, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, ter vontade de sair porta fora e ir buscar essas crianças que estão chorando, Senhor Deus, estão precisando de ouvir a Tua palavra, estão precisando de ouvir da salvação em Cristo Jesus, Senhor Deus. Encoraje esses irmãos, Senhor Deus, para que todos nós juntos, Senhor Deus, possamos trabalhar em prol dessas crianças, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus, amém, Senhor.